Bom dia a todos. Eu gostaria de começar por me apresentar. O meu nome é Leonor Paes. Eu sou professora e investigadora da Universidade de Coimbra. Nomeadamente, sou professora e investigadora a partir da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, onde funcionam 3 cursos, o de Psicologia, o de Ciências da Educação e o de Serviço Social. Sou há muito tempo professora da licenciatura em Psicologia. Temos áreas de formação que vão desde o grau de licenciatura ao grau de mestre e ao grau de doutoramento. E eu tenho muito gosto em estar aqui hoje e não faz sentido começar esta partilha convosco em jeito de aula aberta sem agradecer à Universidade de Évora. A Universidade de Évora está na origem da minha presença aqui. Tem uma missão aqui em São Tomé que eu muito admiro, que eu muito valorizo e que deveria ser modelo para muitas outras universidades no nosso país. E, portanto, um especial agradecimento à Universidade de Évora, aqui agradecendo pessoalmente à professora Sara Pereira, a coordenadora deste projeto aqui em São Tomé. Tem sido um prazer estar aqui e vim para participar também neste programa e no contexto da formação que está a decorrer com uma palestra sobre uma das minhas áreas de investigação e de trabalho, que é a gestão do conhecimento. Nesta aula, eu propus-me falar-vos da psicologia, eu diria até da psicologia e do papel do psicólogo e da psicóloga, porque efetivamente é algo que tem que ver com a minha identidade enquanto profissional e tive conhecimento de que aqui em São Tomé começou recentemente a formação universitária nesta área, estando os alunos agora a frequentar o 2º ano e, portanto, faz muito sentido para mim, e espero que faça sentido para vós, falarmos um pouco deste desafio que é receber formação, qualificação nesta área que me é tão grata e tão cara e que é tão relevante, na minha opinião, em termos sociais, e depois também discutir um pouco e partilhar convosco as minhas experiências em termos de intervenção, do papel do psicólogo, da psicóloga, no terreno, depois de estar qualificada. Ora bem, como podem verificar, o mote para esta partilha é Psicologia da Formação à Intervenção. Vou explicar porque é que os logótipos que estão ali, ou logótipos, depende de como queiram dizer, tem o logótipo da Universidade de Coimbra, a chancela da Universidade de Évora, e depois tem 2 ali no meio que remetem para a Comissão Europeia e para um mestrado em Psicologia das Organizações, depois de que eu vos vou falar um pouquinho mais à frente. Obviamente que esta reflexão é sempre uma reflexão que se constrói à medida que a vamos fazendo e à medida que vamos procurando escolher em cada momento o que nos parece ser mais relevante para partilhar convosco. E eu gostaria de chamar a vossa atenção para outro logótipo que está ali no canto inferior direito desta apresentação. E é o logótipo de algo que é muito relevante, que tem sido muito relevante para nós na Europa, é o logótipo do Certificado Europeu em Psicologia. E o que é isso? O que é isso? É um documento que, de alguma forma, consigna as principais áreas de formação e intervenção do psicólogo ou da psicóloga. Eu falo sempre do psicólogo ou da psicóloga porque nós agora em Portugal vivemos um momento particularmente relevante na discussão e na sensibilidade para as questões de género. E, portanto, daí a minha preocupação em não estar a discriminar nem uns nem outras. Portanto, dizia-vos eu que o Certificado Europeu de Psicologia consigna as áreas fundamentais da psicologia. E o que é que tem acontecido? Tem acontecido que as universidades têm procurado organizar a sua formação em psicologia respeitando este diploma europeu, ou este certificado europeu. E quais são as áreas que este certificado europeu considera como sendo aquelas que são as estruturantes, as basilares, a partir das quais outras sub-áreas vão emergindo e vão desenvolvendo-se. A área da saúde e da clínica,
é uma delas, e é aquela que tradicionalmente é primeiramente associada ao papel do psicólogo ou da psicóloga. Isto é, quando nós falamos em psicólogos, as pessoas pensam logo na área da saúde, na área da clínica. Isto acontece ainda hoje de uma forma esmagadora. Mas a psicologia não se... Eu depois vou falar um pouquinho mais desta área, mas a psicologia não se reduz à psicologia clínica e da saúde. Depois temos a psicologia da educação. Portanto, clínica, saúde, educação. E depois aquela que provavelmente é menos conhecida. A psicologia do trabalho, das organizações e dos recursos humanos. E depois, que eu vos vou falar um pouquinho mais à frente, e depois temos ali a indicação de que existem outras. Por exemplo, na minha faculdade existem estas 3 áreas, a área da clínica e da saúde, a área da educação, a área da psicologia do trabalho, das organizações e dos recursos humanos, mas existe, por exemplo, a psicologia forense, que tem suscitado muito interesse nos nossos alunos. É uma área da psicologia em que a psicologia olha particularmente para as questões da investigação, estão a ver, psicologia forense associada aos tribunais, à justiça, à investigação criminal, enfim, tem vindo a suscitar também muito interesse. A psicologia desportiva, é impossível pensar, por exemplo, nos desportos de alto desempenho, sem pensar que é preciso ter psicólogos ou psicólogas a trabalhar as questões do stress, da preparação para enfrentar a competição, a pressão que é preciso, com a qual é preciso saber lidar. Portanto, a psicologia desportiva está também muito pujante e muito presente em algumas universidades em Portugal. Temos a psicologia militar, a psicologia política, a psicologia económica, a psicologia do consumidor, por exemplo. Como veem, nem sequer aquelas outras que eu ali coloquei esgotam as áreas que, entretanto, vão emergindo dentro da psicologia. A psicologia do consumidor é uma área extremamente atrativa, é uma área extremamente útil e que encontra algum eco nas oportunidades de trabalho dos psicólogos e das psicólogas em Portugal. Voltando agora um pouquinho atrás, e eu espero não estar a ser muito rápida nesta minha explanação, pegando agora nas questões da psicologia clínica da saúde. Normalmente nós falamos só em psicologia clínica, menos em psicologia da saúde. Porquê é que eu escolhi deliberadamente colocar ali psicologia clínica e saúde? Porque enquanto a clínica olha para, ou preocupa-se sobretudo com a recuperação, com as terapias, com o processo terapêutico, a psicologia da saúde em geral foca-se, centra-se ou remete para as questões da prevenção. Isto é, deve estar antes. Eu diria assim, em última instância, psicólogos ou psicólogas da saúde a funcionarem muito bem e a operarem milagres, esgotaria o trabalho dos psicólogos clínicos, porque ninguém ficaria doente. E, portanto, obviamente que isto é uma imagem que infelizmente não é possível, mas é para vocês terem esta noção. Psicologia clínica não é só a intervenção em termos terapêuticos, também há uma dimensão da psicologia da saúde que é colocada ao serviço da prevenção da doença. Pronto. Aqui está feita esta distinção que me parece de facto muito importante. Da mesma forma, a psicologia da educação muitas vezes é também olhada de um modo reducionista, porque é perspectivada muito na lógica dos psicólogos escolares, dos psicólogos a trabalharem nas escolas, onde, por exemplo, se entra uma área de formação, falar-vos-ei dela um pouco mais tarde, a propósito da minha própria experiência, que é a orientação vocacional, ou a orientação escolar e profissional dos alunos que estão, por exemplo, na escola secundária e precisam de fazer escolhas de áreas de estudo, de cursos para o futuro, enfim. Esta psicologia da educação não se esgota no trabalho dos psicólogos ou das psicólogas nas escolas, porque é uma perspectiva muito mais abrangente que acompanha o desenvolvimento do indivíduo desde o início da sua vida, desde enquanto criança, até a adultez, até a idade da reforma e, inclusivamente, depois disso. Do início ao fim da vida. Portanto, é, de facto, uma intervenção muito abrangente. Agora, a psicologia do trabalho, das organizações e dos recursos humanos.
Eu não vou procurar aqui falar muito mais dela do que falei das outras, mas para mim é importante discriminar, porque acredito que vocês nunca ouviram falar, o que é a psicologia do trabalho, o que é a psicologia das organizações e o que é a psicologia dos recursos humanos. Porque, ao fim e ao cabo, porque esta designação tripartida faz todo sentido que procure clarificar isto convosco. Porque normalmente e tradicionalmente falava-se muito mais sobre psicologia organizacional ou psicologia das organizações e do trabalho. A etiqueta psicologia do trabalho, das organizações e dos recursos humanos é muito recente. Então, de uma forma muito simples, eu vou tentar distinguir estas três dimensões de que vos tenho vindo a falar. A psicologia do trabalho, reparem, vocês um dia vão ser profissionais, ou se calhar até já são, podem ser alunos num regime de trabalhador-estudante. Mas é trabalho. Todos nós aqui pensamos que temos que trabalhar. A vida não se comparece com a vida de lazer permanente, a menos que sejam herdeiros de uma grande fortuna ou vos saia uma grande fortuna num jogo qualquer. Portanto, todos nós temos que trabalhar. E quando trabalhamos, normalmente o que é que acontece? Temos uma função que nos é atribuída, que integra um conjunto de atividades, temos uma organização, que pode ser uma empresa ou não, as organizações podem ser lucrativas e não lucrativas, por exemplo, teoricamente, uma escola é uma organização não lucrativa, uma empresa privada é uma organização empresarial, que visa o lucro. Portanto, as organizações podem ser empresariais ou não, mas todas elas têm um conjunto de pessoas que as viabilizam. Portanto, eu tenho o meu posto de trabalho e funciono numa determinada organização. Quando eu estou enquadrada no meu posto de trabalho e quando a psicologia olha para a minha relação, eu, Leonor, enquanto profissional, e olha para a relação que eu tenho com o meu posto de trabalho, estou no âmbito da psicologia do trabalho e estudo coisas como, por exemplo, o desenho das funções, os objetivos a atingir, as qualificações que eu preciso de ter, as questões do stress, do esgotamento, do burnout, a ergonomia, tudo isto são tópicos que remetem para a relação de cada um de nós com o seu posto de trabalho. Isto é a psicologia do trabalho. E os exemplos que dei não esgotam o que nós podemos estudar. Quando olhamos para a psicologia das organizações, olham para mim, que estou na minha organização, e para todas as pessoas que estão na minha organização, mas a psicologia procura estudar, intervir para os processos coletivos, por exemplo, clima, cultura, gestão do conhecimento, tudo isto são questões que têm que ver com o conjunto das pessoas que trabalham naquela organização, não já especificamente da relação de cada um dos trabalhadores com o seu posto de trabalho, mas do coletivo e da relação que têm com a organização. Quando olhamos para a psicologia dos recursos humanos, já consideramos um conjunto de vínculos, que é, se eu estou neste posto de trabalho, eu tive que ser admitida, eu tive que passar por um processo de recrutamento e seleção, eu tenho um contrato de trabalho, eu tenho um conjunto de regalias associadas ao trabalho que eu desenvolvo naquela organização. E, portanto, a psicologia dos recursos humanos estuda as relações ou os vínculos, mais ou menos formais, que existem entre cada um dos colaboradores da organização com a organização onde a pessoa trabalha, com a empresa onde trabalha. Tem muito a ver com os contratos, mas os contratos podem ser contratos de trabalho, legais, ou podem ser psicológicos. Pode ser, nós falamos muito em contrato psicológico, em comprometimento, enfim, há um conjunto de tópicos extremamente interessantes que entram aqui na psicologia dos recursos humanos e que têm que ver com o que nós estudamos, que é relativo aos vínculos de cada um de nós com a organização onde trabalha. Se depois tiverem algumas dúvidas, podemos falar no final. Creio que costuma-se dizer que o bom professor diz o que vai dizer, diz e depois diz o que disse. Eu deveria ter-vos dito no início, mas acho que disse mais ou menos do que é que ia falar. E agora estou a falar e desta parte vou fazer apenas uma síntese. Portanto, qual é a moral da história deste slide? É que a psicologia tem áreas de qualificação, porque estamos a falar na formação, que muitas vezes nós não equacionamos,
porque tendemos a considerá-la numa visão reducionista muito ligada apenas à psicologia clínica, quando muito também à psicologia da educação. E a psicologia a formação em psicologia, para além daquelas 3 áreas básicas, clínica e saúde, educação e psicologia das organizações do trabalho e dos recursos humanos, tem de facto uma panóplia muito vasta de áreas de formação e de qualificação que tornam o potencial de intervenção muito vasto e não muito reduzido. Num país como São Tomé, onde a formação começa agora a ser equacionada, é tempo dos seus alunos terem esta noção, porque o caminho vai ser trilhado pelos pioneiros, por aqueles que primeiro abraçam os desafios. E, portanto, também têm uma responsabilidade muito grande de estar bem informados, de estarem atentos, e eu recomendo vivamente, por exemplo, a leitura do Diploma Europeu de Psicologia, porque, de facto, formata-vos, e esta expressão formatar, numa lógica bem positiva e construtiva, não numa lógica também ela menos positiva, menos favorável. E, portanto, recomendo vivamente uma breve consulta. O diploma está disponível na internet e cada um de vocês pode dar uma espreita dela e ficar com uma ideia mais precisa daquilo que eu vos estive a dizer. Falando aqui do mestrado em Psicologia do Trabalho, das Organizações e dos Recursos Humanos, apenas para dizer isto, trata-se de um mestrado europeu que eu coordeno em Portugal, onde a Universidade de Évora é parceira, na Universidade de Coimbra, e que envolve um conjunto de universidades da Europa. No passado, para além destas que vos vou referir agora, integrava também a Universidade de Paris-Descartes, em França, em Paris. Portanto, integra um consórcio que tem em Espanha a Universidade de Valência e a Universidade de Barcelona, sendo que a Universidade de Valência é a Universidade coordenadora, em Itália a Universidade de Bolonha, em Portugal a Universidade de Coimbra, que tem como parceira a Universidade de Évora, em Portugal. Porquê é que eu vos falo dele? E vou correr, vocês depois têm ali o site e podem investigar um pouco mais. Eu falo-vos deste mestrado por uma razão muito simples. Já acordei neste mestrado há muitos anos, ele funciona desde 2006 e vai funcionar, para já tem financiamento da Comissão Europeia até 2026. E é considerado um dos melhores mestrados do mundo, financiado por este programa da Comissão Europeia. E é particularmente importante para vós, porquê? Porque, desde o seu início, eu não posso jurar, mas a sensação que eu tenho, poderei depois verificar se estou correta nesta minha impressão, eu tenho a sensação que nenhum aluno de São Tomé alguma vez frequentou este mestrado. E porquê é que é importante vocês terem conhecimento dele? Porque este mestrado, a Comissão Europeia, dá bolsas muito boas, que permitem aos estudantes pagar todas as inscrições, taxas, os custos com a formação, a instalação, as viagens. Cada aluno deste mestrado estuda pelo menos em 2 destas universidades. Por exemplo, vocês, falando português, podem ter Coimbra como Home University, portanto, aquela universidade que é a vossa universidade, mas no primeiro semestre, no segundo semestre do primeiro ano, vão logo para outra universidade. E, portanto, o estágio pode ser feito nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, com quem nós temos parcerias. É uma pena. E os alunos de São Tomé, licenciados em Psicologia, porque não podem candidatar-se a alunos que não tenham a formação em Psicologia como base, agora perdi-me um pouco. Estes alunos, candidatando-se, acedem a um conjunto de benefícios aos quais dificilmente acedem com outra área de formação, porque é uma formação muito apoiada. Tem, no entanto, uma questão fundamental, e por isso a importância. Vocês estão no segundo ano. Se alguém, daqui a 2 anos, quando vocês acabarem a vossa formação, vai ser 2023. A formação está a acontecer ainda até 2026. Estarão face à possibilidade de se candidatarem pela última vez, à última edição. Mas precisam de saber inglês. E, portanto, dizendo-vos isto agora, e pedindo-vos que espalhem esta informação, permito-vos que neste espaço de tempo, caso não estejam muito habituados ao uso do inglês, possam explorar um pouco. Há aulas grátis na internet, só não aprende inglês quem não quer. Portanto, é a minha mensagem de atração, porque acho que é uma oportunidade
única no mundo. Nós já qualificámos alunos em 65 países do mundo inteiro. Por que não alguém de São Tomé? Só para dar o meu testemunho pessoal da intervenção que acontece depois de nós recebermos a nossa formação na universidade. E a primeira coisa que eu vos quero falar é assim: os alunos da universidade têm por hábito dizer, e isto acontece há muitos anos, já no meu tempo acontecia, e eu já me licenciei há muitos anos, e tendencialmente continua a acontecer, que é os alunos acabam uma licenciatura em Psicologia numa universidade, depois dizem, não aprendi nada, não sei nada. Aí agora o que é que eu vou fazer? Ai, que eu não sei nada. E eu sorrio frequentemente. E quero dizer-vos isto: o ensino universitário, por exemplo, por comparação com o ensino politécnico em Portugal, o ensino universitário visa o desenvolvimento dos seus estudantes em termos das suas capacidades metacognitivas, isto é, das suas capacidades de desenvolver conhecimento, de aprender a aprender. Enquanto que o ensino politécnico qualifica sobretudo para a resolução de problemas práticos, para o fazer, e não tanto para a capacidade de desenvolver novas ferramentas, de inovar, de aprender coisas novas. Ninguém que acaba o ensino universitário está dotado de todas as aptidões, de todas as competências, mas está, sem dúvida, dotado das capacidades metacognitivas para ter uma atitude de aprendizagem contínua e de desenvolvimento profissional continuado. E, portanto, se vocês sentirem medo, não pensem que não é normal. É partilhado com a maioria das pessoas. E isso vai passar. Outra coisa que me parece extremamente importante é dizer assim, independentemente da área, eu não sei se o vosso curso tem áreas de especialização, se forma globalmente todos e se no final todos recebem o mesmo tipo de formação. Quando eu acabei o meu curso, eu não tinha a Psicologia do Trabalho, das Organizações e dos Recursos Humanos disponível na minha faculdade. E eu queria acabar o curso na Universidade de Coimbra. E fiz algo ligado à Psicologia da Educação. Era a orientação escolar e profissional, a Psicologia do desenvolvimento, das escolhas nos alunos. E quando eu acabei o curso, achava que era isso que ia fazer o resto da minha vida. Estejam abertos a todas as oportunidades, estejam atentos. Aliás, há um conceito de que eu gosto muito, permitam-me só esta partilha, porque eu acho que em termos da nossa intervenção como psicólogos e psicólogas, ela faz muito sentido. Há um conceito que é o conceito de serendipidade. Um professor muito antigo da Universidade de Coimbra um dia disse-me, olha, Leonor, a serendipidade é, não sei se eu consigo traduzir, ele era, para além de ser um excelente professor, um grande poeta, qualquer coisa do género, a serendipidade é a arte de procurar o que não se encontra para encontrar o que não se procura. É um pouco, a ciência faz descobertas serendípicas, isto é, à procura de um medicamento para uma coisa, vemos que não encontramos um medicamento para aquela coisa, mas aquilo resolve outro problema na área da saúde. Quantas coisas acontecem assim? Dou-vos um exemplo, o post-it que nós usamos permanentemente, aconteceu, a sua descoberta, procurava-se uma cola que não funcionou, mas depois perceberam, isto cola e descola sem deixar marcas. Portanto, vão para, quando vocês acabarem a vossa qualificação, vão para a prática com esta mente aberta, com a mente aberta ao vosso desenvolvimento enquanto pessoas e enquanto profissionais, e estão disponíveis para abraçar as oportunidades que surgirem e sem terem uma visão fechada da intervenção do psicólogo ou da psicóloga nas organizações, sejam elas empresariais ou não. Eu passei pela psicologia, pela orientação escolar e profissional nas escolas, passei depois pela direção de recursos humanos de uma empresa de consultoria, portanto já ligada à psicologia do trabalho das organizações, e voltei à universidade quando eu achava que nunca ia voltar. Portanto, esta disponibilidade para estar aberta a todas as oportunidades, para estudarmos continuamente, fará com que, quer vocês venham a ser psicólogos da saúde e da clínica, a trabalhar em hospitais, centros de saúde, consultórios privados, venham a ser profissionais ligados à psicologia da educação, nas escolas, fora delas, ou psicólogos e psicólogas das organizações do trabalho ou dos recursos humanos, independentemente da área da psicologia que vocês escolham, eu tenho a certeza que vão ser profissionais de sucesso. Bem, Ângela, espero que tenha sido útil e agora vamos ter tempo para conversar um pouquinho mais.
Bom dia mais uma vez a professora e aos meus colegas que estão cá. Agradeço pela explanação que o professor tem feito. O que eu tenho a falar não é bem uma pergunta, mas sim é o que eu já ouvi a falar, ouvi pessoas a falar e eu também já falei isso. Bom, antes de começar a estudar psicologia, eu dizia que psicologia é só para a área dos doidos, nesse caso, para a pessoa que vai cuidar dos doidos. Com a explanação que o professor fez agora, falando da psicologia clínica e da psicologia de saúde, eu pude ver uma diferença, que a psicologia de saúde é mesmo para prevenir que as pessoas não fiquem, não tenham surtos. Então, o que eu queria para a professora nos dizer, ou o que a professora acha dessas opiniões que têm estado a decorrer na nossa sociedade, de os psicólogos só estão aqui para curar os doidos. Muito obrigada, muito obrigada. Primeiro pelo agradecimento inicial e depois pela reflexão, entre aspas, pela questão que colocou. Deixe-me dizer uma coisa. A ideia de que a psicologia é focada no tratamento da doença é uma ideia partilhada por muita gente, mas é uma ideia muito errónea. Ela também é isso, mas é muito mais do que isso. E deixe só dar um exemplo. Por exemplo, os psicólogos que trabalham nas escolas, no dia-a-dia das escolas, ou os psicólogos organizacionais que trabalham em organizações, passa a redundância, e em empresas, eles estão focados, vamos usar o último exemplo, eles estão focados na vida pujante das pessoas que estão a trabalhar. Quem está a trabalhar passa, ainda hoje eu ouvi aqui nos estúdios da televisão uma pessoa dizer que trabalha de domingo a domingo. Isto é, há pessoas que não têm espaço para outras esferas da vida que não seja o trabalho e estão a trabalhar cheios, não é uma coisa boa, convém dizer isto, mas estão na sua fase cheia de saúde, cheia de energia, na fase ativa, desde os 18 anos, que é quando devem começar a trabalhar, pelo menos, até à idade da reforma. Portanto, e os psicólogos trabalham com estas pessoas todas e quando identificam situações em que a pessoa está descompensada, seja física, seja psicologicamente, encaminham para quem do direito. Não é competência dos psicólogos, do trabalho das organizações e dos recursos humanos lidar com essas situações e eles continuam a trabalhar com os outros que estão cheios de saúde. Portanto, a psicologia associada a uma intervenção que remete apenas para contextos de ausência de saúde, de doença, é uma visão reducionista. Por outro lado, há um movimento, eu até costumo dizer que é um movimento que não faz jus à história da psicologia. Agora estamos na onda da psicologia positiva, do comportamento organizacional positivo, por exemplo. E os autores que agora começam a publicar dizem a psicologia não é mais a psicologia da doença. E não, já há muito tempo que deixou de ser apenas isso, ou se é que alguma vez o foi. A psicologia também se foca no lado positivo do comportamento humano, tendo sobre ele um olhar de construção, mas é assim, isto não é recente. A psicologia humanista, em que, por exemplo, cito apenas um exemplo, em que temos o Maslow com as teorias da motivação, de que provavelmente vocês já ouviram falar, era humanista e já olhava, já dizia que a psicologia não podia ser só a psicologia dos ratos e dos pombos, que estavam doentes, e do estudo do comportamento, tal como ele era olhado naquela altura. Portanto, para sintetizar, o que eu digo, dando um comentário a esse comentário, eu diria, é um comentário que de alguma forma reflete algum desconhecimento da realidade da formação dos psicólogos e das psicólogas. E, portanto, daí ser tão importante vocês olharem para aquele diploma europeu, terem argumentos que possam sustentadamente ir rebatendo essa visão, que é uma visão perfeitamente reducionista e que não faz sentido nenhum. Vocês começam a fazer a história também. Vocês são os pioneiros. E vocês são quem vai encontrar as maiores dificuldades. Também têm que estar preparados para isso. Obrigada. Obrigada. Bom dia, professora. Bom dia a todos. A professora falou aqui dos vários ramos da psicologia. Eu gostaria de saber, um psicólogo clínico da saúde e um psicólogo da área dos recursos humanos, nós vimos que a área dos recursos humanos é mais abrangente, a área da clínica e da saúde é mais restrita. Até certo ponto, a psicologia clínica limitaria o psicólogo
mais do que a psicologia do trabalho das organizações e dos recursos humanos, os psicólogos que fazem essa especialização teriam mais oportunidades, estariam mais abertos em relação aos psicólogos da saúde? Muito obrigada pela pergunta, porque ela é também muito pertinente. Como eu vos disse no início, normalmente as pessoas associam a psicologia à psicologia clínica da saúde e não às outras áreas. Eu só posso falar da realidade que eu conheço em Portugal. E, tanto quanto vocês são os primeiros a receber a formação em psicologia em São Tomé, também não temos ainda elementos para poder falar da empregabilidade dos psicólogos ou das psicólogas em São Tomé. Portanto, eu só posso falar da realidade que eu conheço melhor, que é de Portugal e da Europa. E eu diria assim, antes de mais, as pessoas devem procurar qualificar-se à partida na área para a qual se sentem mais vocacionados. Embora a vocação não exista à partida, é uma coisa que se constrói. Eu não diria que estava vocacionada para ser professora do ensino superior ou da universidade. E hoje em dia retiro grande satisfação e estou muito motivada para fazer o que faço. Portanto, mas tirando isso, vocês devem procurar encaminhar-se para a área que vos atrai mais e que se ajusta mais, faz mais o fit, o alinhamento com os vossos interesses, com as vossas competências, com a vossa motivação. No entanto, se formos falar em empregabilidade, é incontornável ter que dizer isto. Em Portugal e na Europa, os psicólogos do trabalho das organizações e dos recursos humanos são aqueles que têm mais empregabilidade. São aqueles que acabam a formação e têm emprego. Mesmo nas condições difíceis de pandemia que temos passado. Da minha experiência, quer no mestrado em Psicologia que existe na Faculdade de Psicologia da Universidade de Coimbra, o mestrado, até agora, o mestrado integrado em Psicologia, que tinha a área das organizações. E quer no mestrado que eu coordeno, que é o mestrado europeu, com características muito singulares, quer num, quer noutro, nós não temos alunos desempregados. E um exemplo disto é, quando eu tenho um projeto de investigação e que preciso de um aluno nosso, um recém-licenciado, eu quero e eu não tenho. Eu tenho que ir buscar à clínica, um aluno de clínica. Agora, mesmo, recebi um e-mail, ainda antes de ir para São Tomé, de uma empresa de consultoria que quer 6 psicólogos. Eu pergunto assim, da nossa área, onde é que eu vou arranjar? Porque não tenho. Nenhum de nós conhece. Portanto, do ponto de vista da empregabilidade, não há dúvida que a área... Porquê? Porque são as empresas, são aquelas que ainda vão tendo alguns recursos e que vão conseguindo sobreviver, as que vão conseguindo sobreviver à crise, à pandemia, enfim. Os hospitais, que estão mais dependentes do funcionamento do governo, que são organizações públicas, estão com recursos muito limitados. Mas é assim há muito tempo. Eu diria até que nós, na minha área, temos pessoas colocadas no mundo inteiro, neste momento, ex-alunos nossos, com lugares que nós não somos capazes de imaginar as condições que têm, quer em termos de desafios profissionais, quer em termos do sistema da retribuição que têm. Portanto, não há dúvida. Mas, repito, vocês devem procurar orientar-se para aquilo que é o vosso interesse em termos de motivação. E, se pretendem sair de São Tomé para o mundo, porque lá está, a realidade de São Tomé eu não conheço, podem ter a certeza que do ponto de vista de Portugal e da Europa, a área de organizações é fundamental. Mas, para uma carreira internacional, é fundamental dominar o inglês. O inglês não é só na psicologia, o inglês é a linguagem científica. Os nossos alunos em Coimbra, e no mestrado europeu é igual, naturalmente, eu diria que 99,9% dos textos que leem são produção científica em inglês. Portanto, a linguagem científica, a linguagem da ciência, em todas as áreas, é o inglês. Desafio-vos muito, independentemente do que pretendam fazer no futuro, a aprimorarem o vosso inglês. Obrigada pela pergunta, não sei se respondi, mas é de acordo com a minha experiência. Bom dia, professor. Bom dia ao pessoal do TVS. Eu sou Alexandre dos Reis, do 2º ano da Psicologia Clínica. A professora falou que queria também agradecer pela explanação, o breve resumo que a professora fez. E gostaria de saber melhor até onde a psicologia entra na área científica, o que está relacionado a procurar o que não se vê e encontrar o que não se procura. Queria que o professor explanasse melhor sobre isso. Ok. O conceito de serendipidade, obrigada pela pergunta. O conceito de serendipidade, em inglês serendipity,
aliás, é até alvo de estudos científicos. Não é uma ideia, não é um conceito exclusivo da psicologia. É algo que acontece em todas as ciências. E diz-se que algo acontece serendipicamente quando nós estamos... Por exemplo, imaginem vocês vão fazer a vossa tese de mestrado. Daqui a uns tempos, vocês vão ter que se confrontar com isso, porque eu imagino que têm uma tese de mestrado para fazer na vossa... Não sei se na licenciatura têm. Ou monografia. E vocês vão ter que fazer um estudo para poderem, ou um estágio, enfim. E vocês definem um conjunto de objetivos que procuram alcançar. E às vezes fazemos um estudo, recolhemos dados, estudamos, analisamos e chegamos ao fim e não encontramos nada do que estávamos à espera. A coisa parece-nos aos nossos olhos que não correu bem. Porque, afinal, eu fiz uma série de coisas para chegar aqui e quando cheguei aqui não encontrei o que procurava. Mas se eu estiver atenta, tudo aquilo que eu não procurava, mas que está a acontecer, é também um resultado. Esta atitude de estar atento, não só ao que eu encontro, mas também àquilo que não tenho encontrado, me deu a oportunidade de ver outras coisas, é uma atitude do cientista, é uma atitude do profissional competente, não só dos psicólogos, mas de todas as ciências em geral. Bom dia, professora, bom dia aos colegas. Agradecer à professora pela apresentação do tema e sabendo que esse tema é também muito importante para nós e sobretudo para a nossa sociedade, tendo em conta esses pensamentos que aqui já foi abordado pela professora e pelos meus colegas, que nós temos e que se calhar vamos ainda ter dificuldades em ultrapassar essas metas, mas com esses pioneiros que a Universidade Vítor Sá Machado estão estão a formar esses alunos no ramo da psicologia, vamos acreditar que brevemente esses pensamentos serão ultrapassados. E o que eu queria aqui perguntar é o seguinte: não percebi muito bem o que é a psicologia forense. Então seria importante que a pessoa voltasse a falar dessa psicologia e também que a pessoa mencionasse em todos os ramos da psicologia qual é o papel fundamental do psicólogo ou psicóloga. Ok, muito obrigada pela questão, creio que será a última a que poderei responder. Indo primeiro à sua dúvida quanto à psicologia forense. É uma área de intervenção também recente, de formação e de intervenção, na minha faculdade é recente, mas é uma área em Portugal e da realidade que eu conheço, os psicólogos forenses trabalham nas prisões, nos tribunais, no Tribunal de Menores, por exemplo, acompanham as questões da família. Portanto, são sempre profissionais que estão no apoio, no auxílio de todos aqueles que lidam com o comportamento desalinhado, digamos assim, com a lei que nos regula em termos de comportamento social e que procuram resolver e otimizar as situações visando o maior alinhamento e a integração plena das pessoas, a reintegração plena das pessoas na sociedade. Portanto, estão também ligados à Polícia Judiciária, à Polícia de Investigação. Essa, por exemplo, é uma das áreas que... Porquê? Vocês já devem ter visto na televisão aqueles programas do CSI, os programas de investigação que se apoiam na última tecnologia. Todos esses programas fazem com que os nossos jovens estejam muito despertos para todas as questões da investigação criminal. E essa é uma área que está a atrair muitíssimo alguns dos nossos estudantes quando escolhem a psicologia forense. Espero ter ajudado. E a outra pergunta era qual? Qual é o papel? O papel fundamental. O papel fundamental. Eu vou dizer por palavras minhas. Eu acho que independentemente da área de intervenção do psicólogo e considerando que a psicologia é a ciência do comportamento humano, não é? Eu penso que qualquer psicólogo ou psicóloga, independentemente da área em que trabalha, o que procura é que a pessoa que é o seu interlocutor, o grupo de trabalho, a equipa de trabalho, que é o seu interlocutor, no caso da psicologia, das organizações, ou a organização como um todo, portanto, indivíduos, grupos, organizações, comunidades, temos a psicologia social, por exemplo, enfim, que exista maior harmonia entre aquilo que são os desafios que se colocam
que emergem da sociedade, das organizações, dos objetivos das equipas ou de nós próprios, e aquilo que a pessoa é capaz de dar, em termos do seu potencial, em termos da sua motivação. Portanto, estudar ou ser um psicólogo, eu acho que é trabalhar em prol da felicidade, em prol do equilíbrio, em prol da saúde, em prol de um estado de equilíbrio interior que permita que nos sintamos mais realizados, mais mobilizados, mais felizes. É em prol do bem-estar. Aliás, hoje em dia há uma tendência na Europa para colocar muito a tónica, independentemente da área da psicologia que se fala, em trabalhar riscos psicossociais. Porque, de facto, os estímulos a que estamos sujeitos, os desafios que a sociedade hoje em dia nos coloca, colocam-nos permanentemente em risco. E então, tudo aquilo que tem a ver com a promoção do bem-estar, da qualidade de vida, é um objetivo último de qualquer psicólogo ou de qualquer psicóloga. Permitam-me, porque estamos a terminar, um agradecimento muito especial à televisão de São Tomé, porque permitiu que nós tivéssemos estado aqui a trocar estas impressões todas, viabilizou este programa e eu sou profundamente grata ao dispor para aquilo que for preciso. Termino agradecendo uma vez mais à Universidade de Évora e ao Polo de Évora aqui em São Tomé, na pessoa da professora Sara Pereira. Um bom dia a todos, bem-aja por terem vindo.